Olá, amigos do canal Márcia Modesto. Hoje, com muita alegria, estou recebendo um colega de trabalho, mais do que um colega de trabalho, um amigo, o Nicolau Brasil Bina Machado, que é um psicólogo que desenvolve um trabalho maravilhoso sobre afetividade masculina, e ele vai contar um pouco desse trabalho para gente. Muito prazer, Nicolau. Prazer é todo meu, Márcia. Alegria é recíproca, não é? Nós somos amigos já de longa data. Não né? conta não. Tenho uma admiração grande por você. Obrigada. Você é uma pessoa importante no cenário da psicoterapia aqui na cidade. Obrigada, Nicolau. E a gente, ao longo desse tempo, a gente vem trocando e fico muito grato aqui por essa oportunidade. E hoje, né, assim, eu quero que você fale um pouquinho da sua base profissional, né, para ser psicólogo. Isso. Fala um pouquinho da sua formação, bem rapidinho, para depois a gente entrar nesse trabalho que você tem feito com homens. Eu sou um psicólogo clínico, né? Eu tenho na minha formação a base, né, a psicanálise, análise bioenergética, a terapia de casal e família com orientação da teoria sistêmica, né? Temos também, né, a meditação e a neurociência. Então tudo isso junto, não é? São as minhas ferramentas de trabalho, vamos dizer assim. Quando abre a malinha ali, tira um monte de coisa, né? Coisas importantes, né? Pois é, para lidar com as questões da atualidade, sim, quanto mais ferramentas a gente tiver, né, mais eu acho que a gente está habilitado a lidar com, enfim, com toda essa diversidade. Pois é, né? Você falou uma coisa importante, questões da atualidade. Isso. E quando você pensou nesse trabalho sobre a afetividade masculina, com certeza você se baseou muito também nesse nosso movimento social em que o homem está inserido. Claro. Conta um pouco como é que surgiu e como é que está acontecendo esse trabalho. Olha, surgiu de uma maneira um pouco surpreendente para mim, né? Eu não estava exatamente buscando criar um projeto como esse, né? Eu fui fazer parte de um evento no Cefai, que é o Centro de Estudos de Família e Adolescência e Infância, um evento chamado Terapia de Casal e Afetividade Masculina, coordenado por Saulo Fux. Saulo Fux é um psicólogo, um formador, né? E ele então lá desenvolveu todo coordenou esse evento, esse trabalho, né? E ao longo do dia, as questões que ele estava colocando lá sobre a afetividade masculina foram me sensibilizando, né? De uma maneira assim que eu não esperava, né? Achei que ele fosse falar de uma maneira teórica, né? Fazendo referências à literatura, essa coisa toda, e ele com um jeito dele muito, muito humano de ser, uma pessoa extremamente suave, doce. Ele foi cativando ali todo mundo e conduzindo a plateia toda a um lugar de muita reflexão, de muita sensibilidade mesmo, né? A uma altura do evento, né, ele pediu então que os homens, já que, né, falava da afetividade masculina. E a plateia era em grande parte masculina? Olha, ao contrário, assim, tinham mais ou menos umas 90 pessoas, né, tinham 5 homens apenas. Nossa. Esses eventos, você sabe, da psicologia, da psicoterapia, a população que faz parte é feminina, né? Então, éramos 5 homens, né? Eu, dois participantes, o próprio Saulo Fux e o rapaz que estava ali cuidando do áudio, né? E ele então propôs que nós fizéssemos uma roda para nós conversarmos sobre a afetividade masculina, enquanto as mulheres todas iriam ali ficar escutando. Márcio, o que aconteceu foi uma coisa super incrível, assim, porque nós sentamos ali, nós não nos conhecíamos, nós estávamos nos encontrando ali pela primeira vez, e aí começamos a falar de um sentimento assim de solidão na vivência do masculino, né? Começamos a falar de uma sensação de fragilidade, um silêncio na plateia, as 80 mulheres, 90 mulheres, assim, um silêncio assim, de um respeito assim, às nossas palavras, ao que a gente estava ali expressando, e foi muito emocionante. Né? Nenhum de nós ali esperava ser capturado ali por aquela... Tão acolhido mas também, muito né? acolhido, né?
E, naturalmente, ali a gente tinha um horário, a gente não podia se estender tanto assim, mas aquele contato, aquela conexão que nós fizemos, né, foi bastante para me fazer sair daquele evento ali com uma semente. Né? Aquilo foi no final de semana, na segunda-feira, eu ainda reflexivo sobre aquele encontro, ainda mobilizado, né? Comecei a pensar na ideia de reunir homens para conversar sobre a masculinidade, né? Sobre esse exercício do masculino nesse mundo tão contemporâneo. Né? Mas eu não estava bem certo ainda, né? Porque eu falei assim, poxa, será que é uma... eu que estou aqui mobilizado com um encontro e tal, estou aqui idealizando uma história e tal, e comecei a marcar um almoço com um almoço com o outro, conversar com alguns pacientes a respeito dessa questão, e foi unânime assim, né? Todos os homens com quem eu falei disseram para mim, Nicolau, a gente não fala sobre os nossos sentimentos. A gente não conversa sobre isso. Isso de que faixa, Nicolau? Assim? Olha, desde adolescente, assim, posso te falar de adolescentes de 17 anos até homens mais maduros, sim, de 65, 70 anos. Todas as coisas. E que tipo de dinâmica você usa com esses homens para que eles possam se expressar, falar um pouco das suas dores, você deixa um pouco livre? Como é que você faz isso? Olha, eu tenho algumas ferramentas, como eu falei para você, da minha formação, né? Mas assim, eu procuro deixar que esses temas surjam de forma mais espontânea. Né? A roda de conversa, ela se propõe a isso. Né? Nós nos reunimos no formato de roda mesmo, né? E aí a palavra é aberta, né? É pedido ali, existe um combinado, né? Claro que é importante para que cada um possa abrir, né, a sua intimidade, as suas questões. É necessário que exista uma cláusula de confiança, vamos dizer claro, assim, né? Porque senão eu não vou abrir, né? Então é necessário existir essa confiabilidade, né? Então é dito que o que for conversado ali, né, fica ali. Né? Se você quiser falar sobre algum comentário, sobre alguma questão que tenha sido colocada, você fale a partir da sua própria fala, não da do outro. Uhum. Se você quiser falar de você, tudo bem, mas falar dos outros, isso não é permitido, não é autorizado, se não é. Né? E a partir daí, então, os temas vão surgindo, as situações vão sendo colocadas, né? A partilha vai sendo feita, e cada um ali vai se posicionando, né? Existe acontece uma espécie de ressonância, né? Em que as pessoas são tocadas pelos temas que vão sendo colocados, né? Pessoas que são bem mais velhas, né? Se os temas colocados são de pessoas mais novas, de alguma forma a pessoa também já viveu aquilo, então tem uma interação, tem essa ressonância que eu estou falando. E quanto tempo que esse grupo, assim, de duração dessa discussão, tem um programa de tempo, um cronograma, fica livre para quem quer voltar novamente, ou até com uma outra configuração de pessoas, ou sempre com o mesmo grupo? Como é que você está colocando isso? Olha, a proposta, né, é de uma roda de conversa com mais ou menos umas 8 pessoas. Sim. Porque a roda de conversa ela tem uma duração de 2 horas. Né? Então, para que haja um espaço de tempo confortável para que as pessoas possam falar, né, e trazer as suas questões, né, o número de 8 pessoas é um número que, nessa configuração, é a configuração que se apresentou melhor. Né? Claro que pessoas podem sair, né? E pessoas podem entrar também se esse limite não tiver sido atingido. Né? Não tem um prazo, né? Porque a roda de conversa é muito dinâmica, não tem um tema que vamos esgotar um tema, isso não acontece. É uma coisa que propõe até uma continuidade. Até porque assim, a continuidade acaba favorecendo o desenvolvimento de uma intimidade. Sim. Né? Porque quando você encontra uma pessoa uma única vez, né? Claro que pode até existir alguma afinidade, coisas podem ser colocadas, conversadas, mas
à medida que você vai convivendo através da roda de conversa com aquela pessoa, essa relação de confiança vai abrindo um caminho para uma intimidade e com isso os temas vão se aprofundando. Né? Então, é um processo. E numa roda dessa, como você disse, que pode ir de um adolescente até uma pessoa mais velha, é possível, por exemplo, um pai ir com um filho? Claro. Sim? Claro. Não aconteceu, mas na última roda que eu estava coordenando, tinha um rapaz de 24 anos e um senhor de 72 anos. Né? E foi interessantíssimo, porque ao ouvir esse rapaz, que tinha um pouco menos do que a idade dos filhos, ele começou a fazer reflexões sobre a forma dele de lidar com os filhos. Né? E esse rapaz, por sua vez, também pôde fazer a sua reflexão a respeito de como se relacionar com o pai dele. Ele tinha nascido, o pai dele já com mais idade. Então, esse tipo de troca de experiências, isso é de uma beleza, é riquíssimo. Sim, é de crescimento absoluto, né? E gera um amadurecimento também. Com certeza. Nas relações da pessoa com ela mesma. Sim. E nas relações dela com os outros também. Né? E deixa eu te perguntar uma coisa, você pretende levar isso só para o consultório? Ou você tem alguma ideia de fazer alguma palestra em algum lugar para homens? Claro que está aberto para mulheres, obviamente, né? Você pensa em expandir isso de uma forma um pouquinho maior? Não. Ou você pretende manter isso ali dentro do seu métier, do consultório? Ou se alguém está nos vendo, né? Estamos no Rio de Janeiro, mas muitas pessoas estão nos vendo por aí, pelo Brasil, pelo mundo. Sim. Quiserem te convidar, olha, você pode vir aqui falar para nós sobre essa história. Como é que você está pretendendo esse projeto? Olha, Márcia, que é importante, né? A sua pergunta é interessante, porque a roda de conversa, né, ela, nesse formato que eu estou aqui descrevendo para você, ela acontece no meu consultório. Né? E, como eu falei para você, é um processo que ocorre assim, de 15 em 15 dias. É um processo continuado e tudo mais. Mas eu tenho também vamos dizer, uma alternativa a isso, que seria um evento. Sim. Nós abrimos um evento e aí eu proporia alguma técnica, né, que trabalharia com algum tema relacionado à questão da afetividade masculina. Né? Os participantes, então, fariam um exercício ou uma dinâmica, né, para a partir da vivência ocorrida ali, a gente então abrir a roda de conversa e cada um poder falar da sua experiência ali. É claro, evidentemente trazer situações e questões fora daquele espaço ali da sua vida pessoal. Né? Então essa possibilidade existe, sim. Que é uma coisa que é interessante e que pode estar aberta de uma maneira fora do consultório. Claro, né? Você está aberto no seu consultório, mas que isso pode estar acontecendo de outras maneiras. Pode sim, né? Então é importante, quem está aí nos vendo, que saber que o Nicolau está disponível para algum outro tipo de atividade fora do consultório. Uma palestra, um workshop, né, Nicolau? Exatamente. Isso pode ser muito interessante, porque eu acho que é um tipo de trabalho. Né? Outro dia eu até cheguei a ligar para você, isso já está acontecendo em outros lugares. Eu falei, olha aí a sincronicidade, né? Você aqui trabalhando com isso e já tem outros lugares e outras pessoas também trabalhando essa questão da afetividade masculina. Agora, um aspecto importante, o trabalho que eu estou desenvolvendo reúne apenas homens. Sim. Não é um misto de homens e mulheres, muito embora eu acho também que mulheres teriam muito a falar sobre a afetividade masculina. Com certeza. Muitíssimo, né? Porque elas também estão envolvidas com essa temática. Sim. Mas o que acontece é que nós homens, nós não costumamos conversar, nós não costumamos falar. Né? Uma situação engraçada, assim, só para ilustrar isso,
por exemplo, você sai, vai num bar, vai num restaurante, né? Uma mulher levanta, vai ao banheiro, uma outra levanta e vai atrás, elas duas vão lá ficar conversando. Né? Vamos fofocar no banheiro. Vamos fofocar no banheiro. Então, a mulher, desde muito pequeno, né? ela é estimulada, ela é acostumada a essa troca, essa conversa, a desenvolver essa intimidade. Nós homens não. Né? Então, assim, não que exista algo contra a participação da mulher, não, pelo contrário, mas é que nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos aprender com vocês, né, como fazer isso. Né? Então, assim, a gente faz um grupo misto, isso poderia gerar algum tipo de constrangimento, um desconforto. Mas eu acho que o homem precisa desse espaço. Mas eu quero frisar aqui que não é um preconceito, nem é nada contra a participação da mulher. Pelo contrário, é apenas para estimular, dar um espaço, né, dar um espaço e através desse espaço estimular que nós homens possamos desenvolver essa qualidade que vocês têm. Entendeu? Agora, você acha, Nicolau, assim, da sua vivência como um psicólogo, um terapeuta, né? Porque como você disse, esse universo, ele quase que totalmente feminino. Né? É até muito interessante quando às vezes as pessoas procuram um psicólogo homem. Meu Deus, onde eu vou achar alguém para indicar? Tem aqui o Nicolau, gente. Que aliás eu indico. Então, o que acontece? Como você vê, você como um terapeuta, um psicoterapeuta homem, como você vê essa afetividade hoje? Porque assim, nós sabemos que esse homem, ele, ao longo da história, ele tem essa dificuldade. A gente sabe que eu, lá na minha época de criança, o homem não chora. Isso foi mudando. Né? O homem hoje, ele até na maneira de se vestir, ele foi ficando mais livre. Né? Como é que você vê, apesar dessa restrição de se colocar mais livremente, como é que você vê esse homem hoje, assim? Como é que está esse homem hoje, para você? Olha, para mim, o que eu observo assim, é que esse é um lugar ainda muito difícil, né? Porque, assim, você falou o homem não chora, né? É verdade, assim, inclusive tem uma frase que eu acho que é do Scler, que diz assim: homem não come mel, mastiga a abelha. Olha só que coisa. Que coisa horrível. Que coisa horrorosa isso, né? Ou então aquela história assim do sujeito que homem não leva desaforo para casa. Aí discutindo o trânsito, né? Acabou sendo assassinado. Deixou a mulher e deixou os filhos para uma discussão no trânsito, porque o homem não leva desaforo para casa, Márcia. Ou então aquele homem, né, que perdeu o emprego. O mercado a gente sabe que está muito difícil, né? Perdeu o emprego, ele era o provedor da casa, né? A mulher, né, começou então ali a trabalhar e ela começou a expandir profissionalmente, ele começou a depender financeiramente da mulher, isso é uma questão complicadíssima, né? Na nossa cultura, para nós homens, depender financeiramente da mulher. E ela então começou a expandir e ele foi ficando cada vez mais conflitado com isso, acabou desenvolvendo um alcoolismo para lidar, para dar conta né? Acabaram se separando. Ou, enfim, são várias situações assim em que nós homens, né, estamos assim lidando com modelos falidos do masculino. Né? Então é necessário a gente pensar sobre isso, é necessário a gente falar sobre isso, é necessário a gente refletir sobre isso, para encontrar um lugar homem de ser mais sustentável, porque esse lugar homem de ser, ele está falido, ele está colapsado, né? Eu espero, de fato, que, né, se eu estou ouvindo você falar, estou aqui pensando assim, meu Deus, as feministas vão se rasgar, né? Porque tem todo, não vou discutir isso aqui agora, nós estamos falando de homens, mas tem todo um movimento, né, que ataca ferozmente esse homem que não leva desaforo para casa e tal, mas tem toda uma história nisso aí.
Mas esse homem, né, esse jeito masculino de ser, não é bom para as mulheres e muito menos para os homens. Não é bom para ninguém. Essa forma de ser não é sustentável. Pois é, e aí quando se vem com essa história, né, daquele patriarcado, do homem, Exatamente. mas o homem recebeu toda essa história. Não estamos aqui defendendo os homens, nem atacando mulheres, nem vice-versa. O que nós estamos é constatando um processo histórico, cultural, social, que colocou o homem nesse lugar de colapso que ele está. Não é? Inclusive gerando essas mortes violentas, esses feminicídios, essas coisas todas. Que homem é esse, Nicolau? Que homem é esse que está fazendo isso tudo? Não é? Ele está nesse lugar que nós estamos olhando. Então, tem um contexto social muito complicado. Isso para mim fala de para mim isso tem a ver com uma certa falência, sabe? Porque, de verdade, se o homem quer defender a honra dele assassinando a ex-mulher, que honra é essa que ele está defendendo? Ou a mulher que ele está dormindo com ela, ou a mulher que ele está dormindo. Isso é completamente equivocado isso. Doentio. Olha, não tem sentido, não tem sentido algum isso. Olha, tem alguma coisa que você gostaria assim, de falar olhando ali para os homens? Alguma dica? Fala assim, olha aí. Porque agora, antes de você dar a dica que você vai pensar, você vai dar a sua dica, não, mas a sua mensagem. Nesses grupos de afetividade masculina, você pode receber adolescentes, meia-idade, idosos, gays, sim, todo o universo, né, do gênero masculino. Exato. Por quê? Exatamente. Eu acho que isso é importante, né? Porque o fato de um homem ser gay, a afetividade dele não está muito diferente daqueles que são os machões de plantão. Com certeza. Não é? E isso é importante a gente situar, né? Ele tem algumas outras questões, até apesar de tudo, de tanta discriminação, mas ele tem questões do gênero masculino também. Com certeza. Então, assim, o que você poderia dizer para os homens, esses homens que estão sofrendo um pouco? Olha, porque os machões não sofrem, né, Nicolau? Olha, tem um custo. Tem um custo altíssimo. Estou brincando, Não, eu sei, mas ser machão tem um custo altíssimo, né? O que acontece é que nós homens muitas vezes não nos damos conta desse custo. Mas a fatura em algum momento chega. Vai chegar. A fatura vai chegar. Né? Então, assim, a minha ideia, meu desejo, assim, meu propósito, é que nós homens possamos desenvolver uma intimidade sem ficarmos intimidados. Sim. Né? E quem sabe através dessa conexão, dessa nova conexão que a gente estabeleça, né? a gente possa viver um homem mais humanizado e mais sustentável também. Né? Com certeza, eu acho que esse é um belo objetivo num momento em que a humanidade se sacode toda, né? O mundo está sacudindo. Agora, deixa um contato para nós, assim, você tem site, você tem telefone que você queira deixar, você tem uma página, você tem o quê? Ou você está escondido na caverna? Não, o meu contato é o telefônico, meu código é 21 99316 2671. Então, as pessoas que estiverem interessadas, código 21, telefone 99316 2671. Então, olha só, vejam bem, o Nicolau, ele está fazendo um trabalho que é importantíssimo para nós todos. Não é importante só para os homens. Inclusive mulheres, vocês entendam isso, porque a gente reclama muito deles, mas a gente também muitas vezes não quer compreendê-los. Eu tenho umas pacientes que me dizem assim, você defende os homens. Não, eu não defendo os homens, eu compreendo os homens. É diferente. Eu não defendo o homem. As minhas pacientes reclamam, porque quando elas trazem as questões com o namorado, o marido, né, e eu faço ela refletir do outro lado, da postura dela, aquela história da responsabilidade compartilhada, né? Você está defendendo? Não estou defendendo. Eu estou compreendendo e
fazendo uma reflexão. Com certeza. Bom, olha, Nicolau, muito bom. Passou rápido aqui a nossa Viu conversa. como é que passa rápido? Passa rápido, Foi meu rápido, filho. foi rápido. Muito bom. Muito E bom. a gente vai se falar de novo. Quem sabe a gente monta um evento, hein? Ah, seria ótimo. Olha aí, gente, vocês aguardem, hein? Olha que pode ter novidade aí pelo caminho. Tá bom? Olha, até a próxima. Um grande abraço para todos. Obrigado, Márcia.